uau, quero conviver com outros artistas, preciso me alimentar de todas as artes que eu gosto, para eu me sentir renovada para dançar. Olha que louco. Sim. E Nossa, aí, isso é maravilhoso, isso, assim. E justamente foi por isso que eu quis conversar com você, porque eu tô nesse. Eu já vinha com esse projeto do ano passado para cá, que as pessoas sempre falavam para mim: nossa, você tem uma presença muito forte. Da onde vem isso? Ah, você nasceu assim? Você é espontânea? E não sou, né? E na música, o processo musical é muito. Não estimula a criação, a produção autônoma, sabe? É uma coisa meio que você aprende aquilo que os professores vão ensinando, as escolas. E aí eu também fui do ano passado para cá, fui tipo me investigar, mas sabe? Porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu fui fazer teatro justamente por isso, porque eu tinha muitos problemas para me relacionar na infância, na pré-adolescência. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu falei, não, eu quero fazer isso, porque é um lugar que eu consigo me expressar. E aí eu tô assim, sabe, eu tô revivendo coisas de lá de trás, eu tô lendo meus cadernos da faculdade, fiz faculdade de teatro, e montei esse curso de presença de palco, porque eu olhava para a cena musical e falava, gente, as pessoas não têm noção nenhuma de espaço, não tem noção nenhuma de visualidade, não tem noção nenhuma de expressão, não tem noção nenhuma de público, ninguém tem noção que tá todo mundo aqui por causa do público e não porque por causa da sua música. E aí, exato. e aí montei o curso. E Legal. aí tô conversando com as pessoas e percebo que assim é muito mais coisa, sabe? Que as pessoas não têm noção, não têm acesso. E eu acho que você ter contato com os artistas de outras áreas, que foi uma coisa assim muito rica na minha formação, que teve um momento que eu achava que era muito louca, porque eu não escolhi. E as pessoas falavam, mas você é o quê? Você é atriz? Você é cantora? O que você vai escolher? E eu não queria escolher, né? Eu queria justamente experimentar tudo. Eu falei, não, então eu preciso conversar com outros artistas para que os meus alunos possam receber um pouco disso, sabe? Disso que você está falando, o quanto as outras artes elas alimentam a minha arte, né? Você não vai só estudar seu corpo. Eu acho que é um fator muito limitante a gente achar que a gente é uma coisa só, né? Então, eu só entendi, eu já sentia isso de alguma forma, acho que muito intuitiva, mas eu só senti isso mesmo na pele quando eu fui lá no Pena e eu estava convivendo intensamente por 3 dias com pessoas completamente diferentes de mim, do meu trabalho, do que eu tinha como reconhecimento da minha arte. Então, a troca que a gente sabe que é tão importante, é muito linda na palavra, só que assim, quando você tá ali, Na eu acho, prática. na prática mesmo, de você tá, então, por exemplo, a primeira vez que eu tive algum contato com teatro, além de amigos, atores que eu tenho, foi um curso que eu inventei de fazer de mímica lá, era uma, eu não lembro o nome dela, da Denise, Stoklos. isso. Só que assim, eu me senti a pior pessoa do universo, que eu achei que eu não sabia falar nada, saí morrendo de vergonha, não terminei o curso, não fui até o final. Fiquei mal, fiquei péssima. Falei, gente, eu sou o ó, sabe? Eu não consigo me expressar. Tipo, eu me senti tão limitada e era uma coisa que eu tinha tanta vontade de fazer. Mas você se Eu sente tinha limitado feito. o quê? De conversar? Não, porque não tinha conversa, né? Mas na hora Ah, de fazer uma cena falada, eu não conseguia, porque eu também já fui e já continuo sendo, né? Sou tímida em muitos lugares. Então, tipo, tem um lugar meu desde criança que é muito aflorado de querer dançar, 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 dançar. Sempre tive isso. Mas com a palavra, é, principalmente em cena, sempre foi um problema para mim. Então, até na escola eu tinha um negócio lá de teatro, que era um negócio mesmo, porque não chegava nem a ser uma matéria, mas era tipo uma investigação que eles faziam para umas competições e tal. Eu fiz um pouco, mas depois outra vez, sabe? Porque para mim eu sempre fui a bailarina. Então, uhum. eu não queria nem tirar muito esse rótulo de mim e também comecei a aceitar que eu era uma bailarina, só bailarina. E hoje em dia, não tem como. Até porque o bailarino, nem o bailarino é só bailarino de uma coisa. Tipo, Uhum. você tem que saber dançar. Uma outra coisa assim, você, tipo, a própria bailarina clássica, que é super, né,
correta, disciplinada, perfeita no movimento dela, ela vai ter que fazer uma dança contemporânea alguma hora, um jazz, alguma coisa, para dar um elan, assim, para dar um tempero na dança dela. E aí eu fui percebendo que também a minha dança estava rasa, sabe? O que eu posso melhorar? Porque daí você já entra num ritmo de trabalho, que é isso que a gente estava falando no começo, né? Que você muitas vezes não tem tempo para ficar se alimentando do que eu realmente gostaria de fazer. Então, acho que é muito legal quando você consegue ter mais de uma arte no seu dia, por exemplo. Sabe? Não tipo um mês uma coisa, outro mês outra coisa. Não sei exatamente num curso de formação como que é isso, mas eu sinto que hoje em dia eu preciso, num mesmo processo, investigar a música que realmente me toca, para eu querer fazer aquela dança, para eu ler alguma coisa que faça sentido. Os meus processos pessoais hoje em dia têm sido esses, por mais que o trabalho mesmo da companhia que eu trabalho, os processos são muito rápidos. Então, Sim. nem sempre o coreógrafo vai estar muito preocupado, mas hoje em dia eles vêm com uma preocupação maior de querer passar mais coisas sobre o que eles estão falando, não só de movimento, sabe? Pedir mesmo, perguntar pra Sim. gente se a gente tem figura, vídeo, filme, livro, coisas que também instiguem a dança ou aquele sentimento que a gente está querendo fazer com aquele movimento, porque muitas vezes o coreógrafo chega lá te pedindo movimento. Nem sempre ele já chega com a coreografia pronta. É incrível quando ele chega com a coreografia pronta, você só vai reproduzir do seu jeito. Que até, por acaso, eu trabalho numa companhia que você pode ter uma certa personalidade. Tem companhias que não, que todo mundo dança idêntico e tem que ser idêntico, sabe? Que também tem a sua beleza. Mas, assim, eu acho que esse lado de personalidade, né? De você conhecer a sua, de você investigar você, de você apreciar as suas qualidades. Também eu demorei um tempo para gostar do que realmente é a minha dança, sabe? Tem uma força, tem uma leveza, tem isso, tem que, tipo, e não negar coisas que eu já sou, tentando ser outras, toda aquela crise de personalidade que vai para nossa arte, Com né? certeza. Nossa, esse assunto é muito importante, a gente vai voltar nele, mas vamos só te apresentar, porque a gente já entrou num assunto aqui, Ah, é. né? Odian que fala? Odian? Hoje, Então, hoje é então hoje a gente está conversando com a Vitória Odian. Ela é bailarina desde os 4 anos. 4 anos. Já rodou o mundo dançando, trabalhou em companhias importantíssimas, Cisne Negro, a Débora Coker, e agora está no Teatro Municipal de São Paulo. Acertei tudo? Sim, é do Balé da Cidade. Isso mesmo. Então, me conta assim, você falou que então você se descobriu muito nova, né? A vida do bailarino começa muito novo. E quando que você percebeu que você queria levar isso profissionalmente? Então, eu estava na escola, eu tive a sorte de estar numa escola que tinha uma companhia de dança no mesmo prédio. Então, comecei cedo e aí fui sempre, sem nenhuma dúvida, continuando. Tive, acho que, meia fase da minha vida que eu falei, será que eu quero ir para o balé todo dia depois da escola? Mas, assim, um mês que isso durou, bem rápido mesmo. Eu sempre quis muito, 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 muito ser bailarina. Tipo, isso nunca foi uma dúvida para mim. E todo mundo sabia isso, né? Meus professores que também me incentivavam, tal. E nessa escola que eu tava, era a escola, o estúdio de balé Cisne Negro que tinha companhia. E aí, na companhia, a diretora, que é a dona Uda, eu já trabalhava um pouco com a companhia, porque as meninas da escola participavam de um espetáculo da companhia no final do ano, que é o Quebra-Nozes. Clássico, uau, todo Sim. mundo gosta, eu amava fazer. Principalmente porque tinham os bailarinos profissionais da companhia. Então a gente brevemente convivia com eles ali aqueles meses do ano. E aí já, tipo, dei um check ali, eu quero trabalhar numa companhia de dança. Já estava no foco, assim, bastante sem olhar para o lado. Quantos anos você tinha? E aí, 12? com 16, cara, eu já sabia, eu já queria muito, assim, com 16 anos eu recebi o convite. A sorte também é que eu estava numa escola que eu consegui me formar mesmo assim, porque era um método que dava para fazer em casa também. Enfim, minha diretora também foi muito legal comigo. Eu entrei na companhia com 16 anos, antes de me formar mesmo na escola. Me formei na escola, na escola do ensino médio mesmo, Sim. né?
no final desse ano, mas eu já estava trabalhando, já estava dançando, viajando. Tanto que comecei uma faculdade que eu nunca consegui terminar, porque daí a viagem era sempre uma coisa muito louca de manter matéria, né? Então eu realmente, nessa época, foi muito. Não conseguiria, porque era uma companhia que já viajava muito. E foi uma coisa que você falou, né? O bailarino ele começa muito cedo e como já é uma arte muito disciplinada de você ter que, não que as outras não sejam, mas o balé é uma coisa que é muito categórica nesse sentido de você tem que fazer aula todo dia, tem que, tipo, tem que um monte de coisa. Tem que se cuidar, tem que comer bem, ao mesmo tempo não pode engordar, ao mesmo tempo você tem que estar saudável para você aguentar a maratona de aulas e na escola de balé principalmente você faz umas 3, 4 aulas por dia, e ensaia, e compete, e toda aquela preparação psicológica que naquela época a gente nunca tem. Então, foi sempre muito intenso o trabalho, assim, que eu tinha naquela época e que eu sempre tive que manter como bailarina para continuar o que eu sempre quis, que foi trabalhar em companhia de dança. E a partir deste processo de entrar na companhia do Cisne Negro, que daí eu fui querendo outras companhias, porque daí você vai vendo o mundo novo, né? Sim. De possibilidades e oportunidades, mas sempre muito, muito focada em dança. Demorou um tempo para eu abrir mesmo minha cabeça e perceber que não é uma coisa só, que eu admiro muito meus amigos que estão na cena independente, porque eu vejo e eu sinto o quanto o artista independente que muitas vezes não está numa instituição ou que não está formatado num lugar propriamente, de ter que entregar alguma coisa, sabe, de resultado, mas que ele está trabalhando num projeto que ele se identifica e ele trabalha em vários projetos que ele se identifica porque ele consegue aprofundar algumas coisas na sua própria dança, né? Que muitas vezes numa companhia não dá tempo. Então, hoje em dia, eu amo trabalhar em companhia. Mas hoje em dia, eu não sei nem que horas que eu decidi exatamente isso, porque foi muito orgânico. Nunca foi uma coisa muito forçada, assim, para mim, de entrar numa companhia. E também, na outra que eu quis entrar, também rolou organicamente. Então, eu fui de uma companhia para outra de uma forma bem orgânica, assim, num período muito, muito comum até de tempo, né? Eu fiquei 4 anos em uma, 4 anos em outra. Agora no balé já tô, esse é o 7º ano. Então, é um processo que para mim aconteceu de uma forma tão orgânica que demorou para me questionar. Assim, quem sou eu na minha dança, sabe? Sim. Eu acho que tem uma coisa parecida assim com a dança e a música, que é essa coisa muito disciplinada, muito matemática, o movimento é totalmente matemático, né? E essa coisa da insistência da preparação da aula é porque a gente tem que vencer a lei da gravidade, né? Porque a lei da gravidade bota a gente para baixo, o corpo perde muito rápido, né? A gente perde muito rápido. Então tem que manter aquilo, esse rigor assim, e tem essa coisa de como a arte é passada de mestre para discípulo, assim, né? O discípulo não questiona muito, o discípulo vai. Eu vi isso muito, vivi isso no circo também, que também é uma arte do corpo e que também tem essa disciplina, esse rigor, e, e que a gente vai executando, né? Você vai executando, porque também isso dura pouco tempo, né? Você tem esse vigor do corpo, é pouco tempo que a gente tem, né? Depois a gente vai aí descobrir outras coisas, assim. Mas acho interessantíssimo isso de você falar de passar de uma companhia para outra e tal. Mas aí você vem então se questionando essa coisa da personalidade. Desde que você entrou no Pena, foi isso? Não, Foi, algo já te chamava antes. eu tava no balé já há uns 2 anos, eu acho, por aí. E o Balé da Cidade é uma companhia muito maior do que eu já tinha trabalhado. Então, as outras companhias que eu trabalhava, eu não tinha nenhuma dificuldade, assim, digamos, em entrar no elenco de algum balé, porque todo mundo dançava obrigatoriamente. No balé são 34. E os balés normalmente têm 12, 18 no máximo, 6. E eu entrei numa fase do Você balé está que falando de integrantes?
integrantes nos elencos. Então, por exemplo, são 34 bailarinos total na companhia, mas nem sempre os 34 dançam. Então, Mas eu fazem comecei. aula, convivem, ensaiam o espetáculo, mas não vão para apresentação. Tem 2 elencos para o mesmo balé, nem sempre você é o primeiro elenco, então nem sempre você vai dançar. E eu entrei no balé numa fase que os balés que estavam dançando no repertório eram muito pequenos, assim, de número de pessoas. Então eu comecei a viver uma coisa que eu nunca tinha vivido em nenhuma companhia, que era não entrar, sabe? Não Dá uma dançar. frustração. Total. Aí eu ficava, gente, mas nossa. E hoje em dia eu entendo muitas coisas que aconteceram e que eu tive que trabalhar até para entender melhor o meu corpo. E, enfim, são bailarinos excelentes. É uma grande luta ali dentro, sabe? Virou Uma uma outra. competição. A minha visão da área mudou completamente, porque daí eu comecei a ver o quanto que eu tinha que competir muito todo dia, sabe? E não que eu não tivesse antes, mas mudou. Mudou porque é uma companhia de pessoas muito maduras. Eu entrei cedo, teoricamente, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez entrando mais cedo, que tem esse assunto também, que hoje em dia a arte é muito vista e muito experimentada e tem muita informação. Então, cada vez mais cedo as pessoas estão ficando mais fortalecidas e maduras e com mais informação do que quando a gente estava se formando, de repente, sabe? Então, Sim. eu vivi enfim, a fase do balé hoje em dia é uma idade de 20 a 48, sabe? Sei lá, a pessoa mais Uau! velha hoje em dia deve estar com 23, 24. Você Eu tá com entrei, quanto, Vicky? eu tô com 30, vou fazer 31 daqui a pouquinho. Mas aí eu comecei uma carreira com 16 e nunca tinha vivido isso, sabe? Assim, Uhum. lógico, não é sempre que eu entrei daquela forma que eu queria. Entrei, eu digo, dancei no papel que eu queria, sabe? Mas eu tava ali em todos os balés que eu queria dançar. E aí, de repente, eu comecei a não estar, não estar, não estar. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Não tá rolando mais, não tô feliz. Crise, pá, crise Uhum. enorme. E aí foi isso, comecei a investigar, até quem me levou para o Pena foi uma grande amiga bailarina que trabalhou muito tempo com ele, que é a Lavínia Bisotto, que ela é preparadora corporal também, e foi minha professora de dança contemporânea na Débora Coker, que eu trabalhei lá no Rio, e ela falou uma vez do Pena, eu sempre via os trabalhos dela com ele, que legal, me parece legal, assim, uma coisa bem com medo, assim, meio distante, né, porque eu já ficava pensando naquela coisa, tipo, nossa, Vou ter que me não expor. vou me identificar, não sei fazer, é teatro, tipo, lógico que não. Aí ela falou, Vicky, não tem fala. O curso não tem fala. Tipo, me matou aí, né? Então, eu vou experimentar, acho que pode ser bom. E aí eu vi o quanto eu precisava falar, o quanto eu precisava pôr pra fora. Tanto que o primeiro módulo que eu fiz do curso, do Pena, ele fez eu falar, tipo, na primeira exercício de corpo, sabe? Porque, lógico, no corpo eu ia ter facilidade, entendeu? E foi muito legal, porque daí eu comecei a quebrar umas camadas minhas de proteção, de um monte de padrão que a gente cria, né, na nossa Sim. vida, como pessoa mesmo, mas como Uhum. artista, muitos, né? E aí eu vi que não era nada disso que eu tava pensando, que já era outra coisa, já tinha sido aquilo e que agora eu já tinha que rever toda a minha dança mesmo, porque eu tinha que me rever. E aí entra naquele processo quase que muito terapêutico, né? De colocar muita coisa para fora. Que é, por exemplo, eu acompanho o seu trabalho e tem esse lado de você escrever, cantar, ser atriz, atuar e trabalhar com o corpo. E tudo isso eu acho que vira uma investigação para você ser o Uhum. artista, né? Que não dá pra gente ser uma coisa só hoje em dia. É muito limitante, a arte não tem como. Ela Uhum. pede mais, né? Porque a gente imagina, só de mídia social a gente tem umas 3, né? Então, assim, um exemplo muito razoável do que é hoje em dia a nossa vida, em cada lugar você vai experimentar uma coisa diferente, né? Sim. Então, acho que com cada artista que eu fui encontrando depois, eu só fui me afirmando na minha dança, mas eu só fui descobrindo o quanto eu ainda queria mais. E foi aí que eu realmente entendi que não dá para você se especializar
de uma forma tão fechada, foi o que eu sempre tentei fazer com a dança, e fazer só aquilo, sabe? Ficar Uhum. bitolado e achar que é uma coisa só que vai funcionar, porque na verdade, óbvio, você vai acabar sendo muito bom em uma coisa, mas isso não anula você ser muito bom em outras, né? E esse lance de personalidade foi uma investigação que eu comecei a, inclusive, passar adiante de uma forma que eu nunca imaginei que eu fosse querer, que é de ensinar também. Uhum. Então, com Sim. isso me veio um lugar que foi de querer passar conhecimentos do corpo, que para mim acho que nunca faria sentido se a pessoa que me procurou não pedisse tão insistindo mesmo que queria comigo aquela, porque daí eu já falava, não, mas tem uma amiga que dá aula de dança, sabe? Eu indicava também com medo de novo de me jogar num desafio novo e que eu na verdade não sou, eu sou uma pessoa, me vejo uma pessoa corajosa, mas daí tem uns lugares que você olha e fala, ixi, mas isso eu não sei fazer, aí não Sim. faz, né? Ah, não, isso eu vou te indicar uma pessoa que vai ser ótima para você. E aí me Mas acho jogando. que a gente acha que a gente não sabe, que a gente é pouco, que a gente é menos, né? Exatamente. A gente sempre acha que a gente é menos. Né? Exato, exato. E essa parte que você falou da personalidade, para mim me marcou muito essa busca minha que imediatamente, assim, quase que no mesmo ano que tudo isso aconteceu, eu comecei a dar aula, de uma aula que eu venho desenvolvendo desde então, né? E por causa de também começar a investigar a minha dança, eu comecei a fazer aulas diferentes de dança, fui descobrindo coisas que eu nunca tinha feito, que eu achei incrível, e que a partir daí eu fui conquistando essa vontade de querer passar adiante, que também é maravilhoso, né? Que é você ir afirmando o seu conhecimento também para você e trocar com a aluna, eu acho que é uma coisa, putz, hoje em dia, nossa, eu Desafia, acho e desafia também, né? Às vezes, quando a pessoa vem e coloca uma dúvida que você você sabe fazer, porque você já viveu tanto aquilo, mas explicar é você ter que decupar o processo todo, né, da feitura, pegar a pessoa ali no ponto que ela tá e falar, peraí, como é que é o caminho? Aí você tem que voltar um pouco, e acho que exato. nesse esse processo de você voltar e decupar o caminho, é isso que você fala que reafirma o seu saber, né? Parece que aí Muito, você realmente sabe. muito, muito. Eu acho que a parte do processo, quando você está aprendendo, né? Quando você fala que você vai passar alguma coisa disso para algum aluno, é de você entender o quanto você vai ser sempre mais do que você imagina, né? Que é o que a gente estava falando. Então, eu tive ótimos, excelentes professores que sempre me encorajaram muito, assim. Eu acho que eu tive uma professora que foi horrível comigo, sabe? O resto eu carrego assim comigo até hoje de trocar, de conversar, de contar o que está acontecendo. Eles me perguntam ainda como que eu tô, o que eu ainda quero para minha carreira, sabe? Eu encontrei pessoas muito legais no caminho, mas eu sei o quanto eu já encontrei pessoas que desistiram ou que ficaram desestimuladas ou que realmente foram talentos que eu vi embora, assim, escorrer. Imagina a quantidade de pessoas que nesse caminho todo a gente vê desistindo por coisas que, tipo, às vezes é um diretor frustrado que vai te deixar pior porque ele quer que você se sinta mal e aí a gente tem que ficar se reerguendo, né? Então eu acho que tem um lado muito precioso na hora de se formar e nesse processo todo inicial de uma carreira que é a base, né? Então eu também acho que tive muita sorte de ter uma base muito legal assim, de pessoas mesmo perto de mim que me encorajaram muito. Então, eu acho que o lado de ficar com medo sempre foi uma coisa muito minha que passava rápido, sabe? Porque daí eu olhava e falava, não, é verdade, não, vou fazer de novo, vou tentar de novo, né? Porque a gente tem que ficar tentando. Porque o não é o óbvio, né? Tipo, o que a Sim. gente vai ter. E lidar com a frustração e tudo isso, assim, é bem importante, eu acredito, hoje em dia, olhando, assim, né, todo o caminho que eu já vivi, que ainda tem muita coisa para viver, mas de ter encontrado mesmo pessoas que me estimularam e que abriram minha cabeça. Sim. Porque tem um lado muito legal de você estar sempre com um professor, mas também tem um lado muito legal de você experimentar outros, né? Sim. E de perceber o quanto isso é rico também, de ouvir às vezes a mesma coisa de professores diferentes, E às sabe? vezes também um não, uma frustração, alguém que te bota para baixo, é um puta aprendizado às vezes, né? Sim. Porque é você levantar, se reerguer
se questionar novamente, não, mas o que que eu quero? Não, mas eu vou, não, não, mas eu não fiz por mal, mas sabe? E aí você, então eu vou por aqui. E aí você também aprender a ver quando é a frustração do outro, que algo que não tem nada a ver com você, né? Que na verdade é o outro, na frustração do outro, ele só te usou para canalizar ali uma questão dele, mas não tem nada a ver com você. E acho que esse é um dos maiores aprendizados que vai dando maturidade pra gente, né? Porque É. isso que está falando, a gente tem que ser muito maduro, né, para lidar profissionalmente com arte, sim. Porque não é fácil, né? Muito. E assim, quando eu ouvia de maturidade, de calma, você vai ainda entender e não, espera mais um pouco. Meu, eu achava um saco. Falar que, tipo, eu não me acho uma pessoa super madura, mas eu sinto a diferença de algumas coisas que eu já consigo ser madura, sabe? Tipo, tem coisas que eu olho e falo, nossa, acho que eu tô madura mesmo, que legal. Porque isso já não, sabe, não me desestrutura mais tanto. Então, eu acho que tem processos que a gente tem que passar, cada um vai passar por um processo diferente, né? Então, igual na vida mesmo, mas eu acho que o não, tem pessoas que lidam muito bem com o não. O meu irmão, eu tenho um irmão que é super competitivo, ele é um trator, sabe? E o não para ele é tipo uma rampa. E o meu não era tipo uma estrutura assim toda que eu segurava, tipo, calma, não vai cair a casa, vamos continuar e vum, continuava, mas também tem esse mindset de você ficar sempre, né, esse pensamento de tipo, não, tá tudo bem, calma, vamos continuar. E às vezes não tá tudo bem. Você tem Sim. que assumir que não tá tudo bem, que você não sabe fazer, que você precisa de ajuda, que você não é boa o suficiente muitas vezes para aquele papel, para aquela situação e aquilo não é seu. E entender que nem tudo que você quer não é seu, para mim, putz, foi uma grande frustração. Porque eu estudei numa escola que era tipo, eu preciso ganhar, eu preciso aprender, eu preciso ganhar, sabe? Que é um método americano que era uma coisa muito competitiva. Escola de ensino fundamental mesmo. Sim. Então, eu levava isso para o balé de uma forma muito forte, assim, em mim. Então, eu ficava muito frustrada na minha formação, em vários sentidos, mesmo conquistando, passando com uma nota boa em todos os testes, que eu fiz um método que tinha teste todo ano, né, de balé, e conseguia ir cumprindo, mas a gente é tão, acaba sendo tão chato, né, com a gente Sim. exige tanto. Exigente. Putz, que aí, meu, às vezes esse momento de você relaxar, que para mim até hoje é difícil, né? Que eu tava te falando no começo da conversa, às vezes de parar no sofá, agora, num momento como esse, eu posso parar e ler um livro, cara, mas eu fico ali procurando outra aula, investigando coisas que eu ainda quero fazer. Então, tem um lugar de você também aprender que tem horas para você focar muito e tem horas para você relaxar, tem horas para você aceitar, tem horas para você falar, não, isso é meu, eu vou conquistar de qualquer jeito, sabe? Eu acho que essa maturidade que a gente estava falando é uma coisa mesmo que vem com o tempo. Assim, eu ouvia de algumas pessoas isso e eu realmente, putz, achava muito ruim. Eu falava, não, mas agora, eu quero saber agora. O que, que eu tenho que fazer? Não, mas eu sou assim também, não paro um minuto. Não, esses dias que a minha irmã mora na Itália e ela veio pra cá, já faz um tempo, ela não tá com coronavírus, tá? E Ah, ela vem na minha casa e ela faz crochê, ela deita na minha rede, fica horas lá. E aí eu fico com inveja dela, porque eu nunca deito na rede da minha casa. Eu nunca deito. Eu tenho um jardim maravilhoso. E nunca vou lá. Eu tô sempre aqui alucinando, pensando em fazendo coisas e alimentando, e criando conteúdo. E o que, que eu vou fazer agora? E criando um novo show e produzindo e não sei o quê. E aí, maravilhoso. essa semana que eu falei, não, eu vou deitar aqui porque na minha rede. Voltei a estudar também e tal. Falei, mas eu me identifico nisso. Eu acho que isso é uma questão também de personalidade, né? É a sua É, personalidade, é ativa, é criativa, e também, como você entrou muito nova na arte, eu me identifico nisso também, a gente cresce, tem uma parte da história que a gente cresce meio que sem saber direito quem é a gente, né? A gente cresce ali sendo formatada dentro de um negócio e como você quer muito, você vai aberta, vai de corpo e alma, deixa as pessoas te usarem, te moldarem e até uma hora que você fala, não, peraí, o que que tá acontecendo, né? Quem sou eu? E acho que é bem nessa fase dos 30, assim, né? Perto dos 30 que a gente vai ficando mais entendendo, mais olhando. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, que é muito legal para a gente comparar da música, essa história de que então você está numa companhia
que dança a dança clássica, mas você faz aula de outros tipos de dança. Que tipos de dança? Como é que é essa rotina de estudo, de preparação? É assim, é exatamente no sentido da dança, é o oposto do que você falou. A gente faz aula de balé clássico. Eu dancei muito balé clássico na minha vida, principalmente na formação e na dançar, assim, de me apresentar em espetáculos mesmo, espetáculos de repertório completos e personagens e sapatilha de ponta, muito sapatilha de ponta e tudo isso. Mas a partir da Deborah Coker, que ainda usava sapatilha de ponta, que a ponta às vezes acaba sendo a sapatilha uma referência do balé clássico para dança contemporânea. A dança contemporânea, que é o que eu danço efetivamente desde que eu comecei a trabalhar em companhia de dança, é muito versátil, né? Então ainda tem a sapatilha de ponta, algumas vezes, tem pé descalço, tem coturno, tem tênis, tem tudo que você pode usar, e a base ainda é, em quase todas as companhias, o balé clássico todos os dias. Um pouco mais desconstruído, sem tanta rigidez, mas que é uma dança clássica ali na aula que você tem que fazer corretamente. Em seguida, você talvez faça uma aula de dança contemporânea. No balé, a gente faz yoga e balé clássico, a gente tem algumas fases de dança contemporânea, ou às vezes vem um coreógrafo propondo alguma outra aula e a gente faz a aula do coreógrafo, por exemplo. Mas assim, na companhia que eu trabalho hoje em dia, que é o Balé da Cidade, a gente faz aula de yoga 3 vezes por semana. E aí a gente faz balé todo dia, aula de balé clássico todo dia, e os ensaios são do repertório, e aí o repertório do balé varia muito. Mas, obviamente, a base é a dança contemporânea, às vezes um pouco mais antiga, uma coisa um pouco mais quase no balé moderno, mas o foco da companhia é uma dança contemporânea atual. Assim, contemporânea já seria atual, né? Mas tem muitas fases da dança Sim. contemporânea. Mas, assim, teoricamente, né, as nossas aulas são essas, mas aula de hip hop, aula de até aula de dança do ventre eu já fiz. Ah, tem gente que faz tango, tudo que acredito que acrescente, porque principalmente a dança contemporânea, teoricamente, ela é tudo. E esse negócio de colocar dança em caixinha também já não existe mais. Então, se você falar de dança urbana, ou dança contemporânea, ou o próprio hip hop, na verdade, cada vez mais é uma coisa só. E eu sou uma das pessoas que mais acredito que não tem que existir essa separação. Então, lógico, o balé clássico é muito mais formatado, porque é É uma um linguagem método, muito né? É específica. um É, método balé clássico. e para você dançar de sapatilha de ponta, meia rosa, tchutchu, coque, cabelo, isso é o balé clássico. E aí você tem um específico, o tipo que você vai precisar ali, o corpo é muito específico. É assim, precisa nascer daquele jeito para você ser, sabe? É cruel, o balé clássico é bem cruel. E eu acho que dentro de tudo isso que ele apresenta, é uma base muito legal para você ter para outras danças, entendeu? Também acho que é. Então, eu não acredito que a dança seja mais uma coisa só, sabe? Não tem como você formatar mais. Eu sou bailarino disso, eu sou bailarino daquilo. Mesmo te falando, respondendo que o Balé da Cidade é uma companhia de dança contemporânea de repertório. Então, a gente tem no repertório vários tipos de estilos diferentes, de linguagens diferentes dentro da dança contemporânea. Então, acaba que por fora a gente faz outras aulas, né? Aula de hip hop, eu tenho um grande amigo que foi até dar aula lá, que eu adoro o trabalho dele, que é um incentivador também dentro da dança urbana de fazer balé, ele faz balé, de misturar tudo mesmo nos estilos, porque principalmente a gente se baseia muito pela dança da Europa, ainda é uma coisa muito péssima, mas é real. E lá, se você pega a base de Bélgica, enfim, vários lugares muito legais de dança contemporânea, todo mundo dança tudo, entendeu? Não tem mais isso de tipo, a não ser que seja numa parte de formação, né? Que daí você vai escolher, eu vou fazer aula disso, vou fazer aula daquilo, vou fazer aula daquele outro. Mas no improviso é muito mais interessante hoje em dia você misturar tudo que você tem do que fazer uma coisa só, sabe?
E mais interessante para se comunicar com o público também, né? Porque as pessoas têm acesso mais a vários olhares, várias coisas, e também houve um afastamento, né, do público com o balé clássico, com a dança clássica. As pessoas não se interessam mais tanto, né? Então, E claro, eu tô te falando tudo isso e nem acho que minha dança seja tão versátil assim. Mas é uma coisa que eu busco muito, cada vez mais, até porque tem o lance do que a gente falou bem no começo do tempo. Nem sempre eu tenho tempo e ainda disponibilidade para fazer todas as aulas que eu gostaria de fazer. Ou estudar ou me aprofundar em todos os estilos diferentes que eu gostaria de ter. Então eu vou fazendo no picado do que dá e vou colocando ali no que eu já tenho num caldeirão de coisas que a base ainda é o balé clássico, que eu me formei, a dança contemporânea, que é o que eu mais faço. Então, tem uma base, né? Como uhum. toda linguagem, toda arte, você vai ter aquela base ali fixa, que às vezes, se você tem uma base muito rígida, às vezes é difícil de desconfigurar. Foi o que eu Sim. vivi com o balé. Então, assim, é um processo também, não é uma coisa que, tipo, você vai jogando, vai dar certo e vamos lá ver o que tem. Porque também tem a sua personalidade, a sua base e a sua movimentação, né? Então, eu acho que tem uma coisa orgânica dentro da dança, da voz, de tudo, né? Do que a gente está falando, que eu acho que principalmente se você é um artista que está sempre buscando, né? Uma pesquisa de você, do que você quer acrescentar, de você ir alimentando tudo que você pode, com tudo que você consegue, né? Não sei exatamente como funciona isso na voz, na Sim, música. exatamente. Do mesmo jeito, você vai estudando técnicas, porque disso tudo que você está falando são técnicas, né? São gestos de determinada qualidade, com determinado tônus, né? O balé tem um gesto que tem um tônus e uma qualidade muito específica. O contemporâneo já é diferente. A gente vai mais pro chão, usa mais o chão, pé no chão, corpo no chão. E voz também, mesma coisa, Contração é né? uma maleabilidade, uma contração um pouco mais diferente. É exatamente isso. Tem técnica de respiração, de desarticulação, tudo isso influencia muito, sim. Eu acho que em todo o trabalho. Eu acho que na música é isso mesmo, né? Que você vai se Sim, mas alimentando. e assim, desse jeito mesmo, né? Você que vai tendo que pesquisar, porque as escolas e os professores também são muito o jeito certo de cantar, sabe? O jeito. Se você, eu estudei um pouco de erudito, e aí a colocação muscular é daquele jeito, igual na dança também. Aí fui estudar uma cantora que é mais canto brasileiro, canto popular, então sem ar na voz, né? Então é um lugar outro, constrói a voz de outro jeito. Aí você vai olhar música pop, tem muito ar na voz. Uhum. Então são várias escolas, É, várias crenças também, né? Porque o ar na voz estraga, porque atrapalha, porque fisiologicamente não é bom. Aí tem já outras vertentes que falam, não tem nada a ver com isso, não é ruim, sabe? É uma coisa que também das pesquisas todas, da evolução daquilo, né? claro. É exatamente isso. Eu acho que a linguagem, né, diferentes olhares, é exatamente isso da dança também. Então, eu acho que o artista, quando ele começa a se questionar, que eu nem acho que foi tarde que eu comecei a me questionar, e eu também nem acho que se eu tivesse me questionado antes eu teria entendido o que eu estou vivendo hoje. Sim. Eu acho que é muito importante ele ter uma cabeça aberta mesmo, porque daí você consegue entender que também você não vai ser bom em tudo e que você precisa, sabe, se especializar num formato de gostar de uma coisa que vai te alimentando mesmo, né? Porque E do não que é tudo você que é, né? Eu acho que quando você exato. falou, achei muito legal quando você falou assim, aceitar as minhas qualidades, né? Aceitar quando você começa já dançando depois de muito tempo, você começa a se olhar e falar, tá, essa é a Vicky, é isso, que mistura um pouco de força, um pouco de suavidade. Essa sou eu, não tenho que ser igual a fulana, porque essa é a minha qualidade, essa é a minha potência, né? Essa é a sua assinatura, assim. Então, quando você vai, eu acho muito legal você falar que você vai estudar várias outras coisas para poder ser você, na verdade, né? Para poder tipo, arrancar de você o que é você. E acho que esse é um trabalho meio de esculpir, né? Do escultor ali, ele vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, até achar, tá, essa sou eu, né? Essa é isso, é assim que eu quero expressar, é isso que eu quero expressar.
E fala um pouco disso que é muito legal, você falou que às vezes os coreógrafos. Não, primeiro conta como é que é essa escolha do personagem para dançar. É de acordo com o tipo físico, o tipo do gesto? Tem muitas variáveis, né? Então, por exemplo, o coreógrafo chega lá no Balé da Cidade, pá, 34 bailarinos na frente dele, ele tem um elenco de 10 para escolher. O que normalmente acontece é eles chegam lá para fazer um elenco de 10 e ele acaba fazendo um elenco de 15. Normalmente acontece isso, porque realmente são muitas pessoas ali que estão disponíveis, que também é um elenco muito disponível, então audição. Ele passa uma célula de movimento, ou ele pode pedir para a gente improvisar, cada um lida de uma forma, tem coreógrafo que chega com tudo pronto, então ele já vai chegar, já vai te dar a célula de movimento e você já vai apresentar, e aí, sei lá, em média 2 ou 3 dias, às vezes, tem coreógrafo que demora uma semana fazendo audição, eles soltam o elenco, aí, bum, solta o elenco é aquela coisa, tipo, enfim, Estresse. todo aquele processo de, tipo, peguei ou não papel, passei ou não no vestibular, é essa tensão ali, e aí começa o trabalho, que daí é outro processo. Então, o primeiro processo de audição é sempre muito difícil, assim. Eu tenho muitas questões com audição, eu acho muito delicado. Eu já trabalhei em companhia que é coreógrafo residente, né? E Que é o quando, coreógrafo da companhia, é isso. no caso, a Débora, né? A Débora Coker, ela é a dona da companhia, a coreógrafa da companhia, ela conhece os bailarinos, ela fez o processo de seleção dos bailarinos, logo define-se ou entende-se que ela gosta dos coreógrafos, os bailarinos que estão lá, porque ela mesma que escolheu eles. Então, para os balés dela, que os processos da Débora normalmente duram 2 anos, ela conhece já as pessoas. Então, tem uma certa audição que rola ali, mas de você mostrar aquele papel, tipo, você pode de repente fazer uma audição para o mesmo papel em 3 pessoas, sabe? Tipo, eu quero fulano, ciclano, beltrano me mostrando essa célula de movimento. Mas não que você não vá dançar o balé. É mais essa seleção de personagens que você estava falando. E no caso de uma companhia grande, ele pode chegar lá e bater o olho e falar: eu preciso de uma ruiva, eu preciso de uma japonesa. Não, nenhuma japonesa dança o meu balé. É isso. Muitas vezes é perfil. Então, às vezes, cara, foi a unha vermelha que você foi que ele gostou. Às vezes foi a roupa, enfim, não sei, tem muitos critérios, né? Não sou coreógrafa, mas eu sei o quanto tem muitas coisas que podem influenciar na escolha de um bailarino. Ele se mexendo, ele ser rápido para pegar, eu tenho pouco tempo de criação, eu preciso de bailarino rápido, sabe? Ou tipo, não, eu gostei do feeling da pessoa, eu achei ela criativa, enfim, são muitos critérios. Até eu acho que eu demorei um tempo para entender os critérios de audição, no sentido de você ter que dar o seu melhor ali agora, valendo já, sabe? Não tem muito tempo. Você tem que, tipo, ali você tem que arrasar mesmo, que seja no seu melhor do que você pode fazer, que entra naquilo que a gente falou, Naquele né? dia que você pode estar machucado, contundido, com cólica, brigou com a mãe. O cachorro morreu, ele não vai saber, entendeu? E muitas variáveis, e é aquela lei de Murphy, né? Tudo acontece na semana de audição, ou pré ou durante ali, meu, o mundo vai mudar. Meu, aquela expectativa que você gera também, né? Às vezes você nem quer tanto assim, que tem pessoas que eu não tenho isso, tá? Mas de verdade, eu fico sempre frustrada se eu não entro. Mas tem muitas pessoas que falam, tipo, ah, eu não quero trabalhar com esse cara, é um chato, e acaba entrando, sabe? Então, assim, são muitas variáveis. Num caso específico de uma companhia de dança grande, é tipo você matar um leão por dia. Não tem outra explicação. Quando me explicaram dessa forma, eu falei, realmente é isso. E você pode dar o seu melhor, você pode arrasar, as pessoas podem vir falar com você depois da audição e você não entrar. Porque daí ele não gostou de você fazendo. É muito pessoal também a escolha. E às vezes pode ter influência da direção também. Então são muitas variáveis. Estou te abrindo assim de uma forma hiper Sim. honesta. O processo é muito variável no Balé da Cidade, por exemplo. Na Débora, que eu posso dizer também, né, que é uma companhia de coreógrafo residente, é totalmente outro processo. Porque ela apresenta para o elenco que já vai dançar o balé, o que é o balé. E aí, dentro desse balé, as pessoas vão criando e vão apresentando propostas para ela. Mas ela apresenta o quê? A ideia, tipo, a ideia da direção, a ideia do conceito.
A É a ideia. ideia do que ela está querendo contar, da história que ela está querendo contar, é isso? Sim, e a Débora é muito investigativa, então os processos dela realmente duram muito tempo, porque ela apresenta o filme, ela lê livro, aí ela chama o filósofo para explicar o livro. Teve um processo que eu participei lá que a gente leu 3 vezes o livro. Ela é hiper pesquisadora e ela te faz ser. Então foi a partir daí que eu comecei a ter mais interesse em querer saber de mais coisa, a não ser dança, só dança, sabe? Então, ela me deu um startzinho ali que foi muito importante, que foi isso, entender que o processo, às vezes o resultado pode ser completamente outra coisa, né, do resultado do que você estava pesquisando até agora, mas que o processo é super rico. Só que lá ela tem esse tempo dilatado de, às vezes, 2 anos de criação, né, que o Balé da Cidade é um mês, pensa. Um mês Resumir, cada espetáculo? não, às vezes um processo longo pode ter 2 meses. Gente, é Mas muito rápido. é muito, é tipo, a gente Fast brinca que food? é fast food. É, total, porque daí você fala, gente, eu tenho que. E aí, lógico, né? Você vai apresentar e às vezes na segunda temporada vai estar mais gostoso de dançar. Porque Uhum. muitas vezes a gente não tem o tempo sabe, de viver aquilo De tanto. entender, de criar significado, de criar uma história pessoal, criar uma Não tem. personagem. E aí é isso, aí você tem que aprender a desapegar também dessa, né, dessa profundidade que muitas vezes você não vai ter, você vai se apresentar do mesmo jeito, vai ser legal, vai ter que ser legal também para você do mesmo jeito, não pode só ser uma coisa que você acha que você não estava preparada. E ensaia tanto também, a gente fica tão imerso que na real a gente tá, mas você gosta, né? Tem aquela intimidade que a gente precisa ter, é mais gostoso. Então eu Sim. sempre sinto que quanto mais vai dançando, mais gostoso vai ficando. E assim, se os processos fossem mais longos, seriam mais legais, mas nem sempre é o ideal, né? A gente não Você vive cria nesse. histórias para você dos movimentos que você está fazendo, você pesquisa imagens, você tem uma pesquisa iconográfica, assim. Depende muito do que é o balé, assim, mas eu normalmente vou muito para música na minha investigação. Até foi uma coisa que me Para identifiquei muito música que você vai dançar, ou você pega, faz música para eu estudar. uma Os música, dois, na uma música verdade. que desperte o seu emocional, é isso? Sim, porque, por exemplo, esse último processo que a gente viveu agora eram roxinóis. Então, ele trouxe o conto e o balé todo é baseado num conto e ele tinha história muito específica do que era o balé, de tudo que ele queria, de todos os detalhes. Então, foi super legal, porque daí você já tem aquele negócio ali, tipo, pá, na tua frente. Mas tem processos que o coreógrafo chega com uma ideia e aí vai mudando, e aí todo mundo vai aproveitando e vai sugerindo, e o processo vai crescendo. Então, é uma investigação, e normalmente eu gosto de fazer isso com música. Eu. Mas, ó, só uma coisa assim. Então, o coreógrafo sempre chega com um tema. É isso, sempre tem um tema para trabalhar. Ninguém está dançando só porque é bonito esse movimento. Tem um porquê Não, ali. não, Tem um super sempre. objetivo. Não, normalmente, eu acho que eu nunca vivi um processo que fosse tão assim só pelo movimento. E mesmo se for só pelo movimento, ele vai deixar a gente escutando uma música ali eternamente para criar em cima daquela música. Então, alguma inspiração ele traz. O coreógrafo vai trazer, né? Ou a coreógrafa. Então, por exemplo, um outro processo muito, muito legal que eu vivi no balé foi o do Caetano Veloso, porque eu particularmente amo, sempre amei o Caetano. E aí a gente foi dançar um balé, que era uma coreógrafa que era o meu sonho de vida dançar o balé dela, que é a Morena Nascimento, que já trabalhou na Pina Bausch, que eu sou apaixonada também. E ela, eu já tinha assistido ela dançar, enfim, sempre fui fã dela, então eu tava hiper ansiosa para trabalhar com a Morena e dançando Caetano. Então foi um processo que eu acho que foi assim, tipo um bálsamo na minha vida, porque foi isso, assim, eu comecei a investigar a vida do Caetano, a gente teve que estudar todas as fases dele, o espetáculo é muito sobre o lado B do Caetano, então coisas que eu já assistia com meu pai, mas que eu voltei a ver, assistir o samba de Santo Amaro, sabe? Várias coisas que foi muito legal de viver, assim, de estudar. E eu acho que esse lado de você se aprofundar no que você está
tendo que apresentar para o coreógrafo, porque, em primeiro lugar, a gente vai ter que apresentar para o coreógrafo, depois para o diretor, depois para o público. E, junto com tudo isso, os nossos colegas de trabalho, que também é uma grande provação. Então, acho que tudo isso ali, você precisa ter alguma outra base, sem ser só o que é dado. Então, eu vou muito para o lugar da música, de coisas que vão me inspirar, às vezes de filmes, que eu gosto de imagens, de ver coisas, e também para leitura, mas a leitura não é a minha primeira coisa, assim. Eu, às vezes, escrevo, às vezes porque não é todo dia, mas eu gosto muito de escrever e não é poema, mas são coisas que vêm, que estão na minha cabeça, que eu vou passando para o papel, me ajuda pra caramba. E eu acho que cada processo eu vivo uma coisa diferente. Eu não tenho uma coisa específica que eu faço em todos os processos. Principalmente porque o coreógrafo é sempre muito diferente um do outro. Então, tem processos que eu não fico nada inspirada também. Acontece. Vira E uma aí, executora. você fica até frustrada, porque eu acho que, né, o nosso trabalho assim, a gente tem que levar muito a sério, mas que às vezes eu não tô no momento da minha vida que eu tô bem, e aí do mesmo jeito eu vou ter que produzir, do mesmo jeito que eu vou ter que apresentar, ou sei lá, qualquer outro motivo pelo qual eu não tô inspirada nesse processo, aí eu tenho que fazer uma outra investigação minha de tipo, como que eu vou me inspirar. Aí, mas essas ferramentas que a gente falou são basicamente as ferramentas que eu procuro. Então, música é muito a minha primeira opção, porque eu sou muito guiada pela música na vida, no meu dia, enfim. Acho que todos os meus processos no banho, em tudo, mesmo. E, e aí depois um filme que eu acho que vai me inspirar, imagens, que realmente eu sou muito de imagens, e leitura. Sim, mas é super legal você falar disso, de que às vezes a gente não. É porque é trabalho, né? É o nosso trabalho também, não é? Arte não é só amor, né? Eu acho isso super honesto, super. Nem tudo que a gente vai fazer a gente ama, e nem tudo que a gente vai fazer com profundidade. Às vezes a gente está fazendo porque é o nosso trabalho e você também descobre um lugar de fazer aquilo com qualidade, mas sem esse super envolvimento emocional. Você descobre um jeito técnico de fazer. E aí você é técnica nisso, né? Você tem conhecimento técnico para executar assim. Acho isso super, super honesto, super digno. Nem tudo a gente tem que amar, né? É muito legal quando a gente ama e quando a gente se aprofunda, mas eu acho que isso é ser artista e ser profissional da área, né? Tem coisa que você faz porque você está pagando suas contas, você tem que. E é Exatamente. o seu trabalho, assim. E acho que as Exatamente. pessoas também confundem muito isso, e às vezes a gente se sente muito obrigado a estar amando o que faz, porque, mas a arte não é seu amor. E eu lembro quando eu saí da faculdade de marketing, eu falava, não, arte é meu trabalho, não é meu amor, não, tá? Porque também É, aí abre brecha para um campo de, então faz por amor, faz sem cobrar nada, faz sem. Não, sei fazer tecnicamente também, então, né? Tô no mercado como todo mundo tá no seu mercado. exato. Que é muito lindo fazer por amor e que não deixa de ser, mas assim, realmente tem esse lugar ali que você entende que é seu trabalho em muitos processos, que daí você fala, tá bom, é um trabalho, porque tipo, tem muitas histórias que eu não gostaria de dançar, que eu não faria questão. E não é porque eu tô me gabando num lugar tipo, eu tô numa companhia, vou dançar mesmo assim. Não, é o simples fato de eu não concordar com aquele processo ou de querer fazer ou reproduzir. Enfim, muitas questões. Eu posso simplesmente não me identificar energeticamente com o coreógrafo. Eu vou dançar a coreografia dele. Então, o que que eu vou fazer? Que eu acho que é muito esse processo que a gente falou desde agora, desde toda essa nossa conversa de investigação, que eu vou fazer, cara, para me inspirar? Tem dias que eu volto arrasada, tipo, nossa, meu Deus do céu, não queria nada estar fazendo isso. Aí eu tenho que, tipo, não fazer nada. Eu tenho que assistir um filme nada a ver. Eu tenho que, sabe, tirar minha cabeça daquilo tudo. Por isso que eu te falei, imagem me ajuda muito, a música me ajuda muito, muitas vezes. Porque tanto quando eu tô inspirada, quanto quando eu não tô, eu vou precisar de algum auxílio em relação a isso. E eu acho que conversar, trocar, sabe, falar também, por para fora de alguma forma, seja conversando com colegas de trabalho ou com a tua família. Eu acho que essa rede de apoio, né, que a gente já falou também do artista, é muito importante. Porque até às vezes para você entender por que você não está se identificando.
Porque acho que o mais comum ainda é você não se identificar do que você se identificar, por mais que você ame o seu trabalho, por mais que você escolheu aquilo com tanta, né, coragem, porque a gente toma ali é um ato de coragem, você é um artista. Então, tem um lugar de cobrança que eu fico, esse lugar que você falou ali, de tipo, mas você não ama isso que você faz, mas que eu várias vezes volto para isso e falo, nossa, mas gente, eu amo o meu trabalho, sabe? Eu quero muito estar fazendo isso. Muitas vezes eu tenho que ficar lembrando disso numa forma de não só cobrar, mas de reafirmar. Então, reafirmando, tipo, sim, independente de eu não gostar dessa pessoa ou de eu não gostar desse processo, eu vou fazer porque é o que eu gosto de fazer, porque eu quero fazer. Porque eu decidi fazer e eu continuo decidindo. Porque, de novo, a gente tem a opção de não fazer, né? Tudo na vida é uma decisão. Então, eu acho que esse lugar da frustração e do não e de, tipo, não gostar me ensinou muito mais do que quando eu gosto. Porque eu sou uma pessoa apaixonada, sou uma pessoa encantada. Não é difícil eu me apaixonar, sabe? Por alguma coisa que eu gosto, eu me apaixono. Eu sou super intensa nas minhas extremidades. Então, nesse lugar de quando eu tô gostando, o processo é muito fácil. Na mesma proporção de quando eu não tô gostando, é muito difícil. Sim. Então, realmente foi um processo que foi o que você acabou de falar. Eu tive que investigar o que me mantém produzindo quando eu não gosto. Porque, tipo, não dá pra você jogar a toalha e falar, putz, isso aí nada a ver comigo, não vou fazer, obrigada, não gosto. Não dá, né? A gente não realmente tem essa opção. Então. Isso é ótimo, é ótimo falar disso, saber disso, porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não têm ideia do que é a vida de trabalho do artista. Tô falando disso e tô querendo incentivar todo mundo a falar mais, todo mundo expor seus processos, ocupar mesmo as redes falando, porque as pessoas não têm noção nenhuma do que é nosso trabalho, e aí tá essa ideia de que nós somos vagabundos, né? As pessoas acham que a gente acorda, põe uma roupa e sobe no palco, né? Ninguém... que lindo, vou me apresentar. Ninguém imagina dos estudos, da pesquisa, então fale mais do seu trabalho, aproveita aí que você está na quarentena cheia de coisas querendo, fale mais do seu trabalho, exponha mais o seu trabalho, exponha os seus pensamentos, exponha a forma como você enxerga a arte, exponha isso de a gente cria um lugar mesmo não gostando, a gente cria um lugar gostando, sabe? Fale do que é processo criativo, acho que a gente tem que ocupar esse lugar, porque tem tanta gente falando besteira, ocupando esse lugar, e as pessoas perdendo tempo, sabe? Ai, nossa, uma aluna minha falou assim, é bom, né, a gente falar, porque às vezes eu vejo umas artistas falando, porque hoje eu pintei a unha de azul. Eu falei, ok, mas é um lugar tão superficial e a gente vive numa profundidade das coisas, sempre com medo de expor nossas profundidades, né? Sempre com medo, achando que a gente vai matar alguém se a gente colocar ali uma verdade nossa. Então, exponha-se, Vicky. Obrigada. Nossa, obrigada, viu? Falou muita coisa legal, muita coisa legal. Obrigada. Obrigada mesmo por esse canal, por essa abertura, por tudo isso que você proporcionou aqui. Para mim foi muito gostoso falar também. Eu adoro. E sim, eu concordo com você. Eu sempre tive muito problema com rede social em relação a isso. A não só me expor ou a querer falar mesmo, sabe? Porque às vezes eu acho que entra nesse lugar superficial. E aí eu me julgava muito, assim, tipo, nossa, eu tô virando uma coisa nada a ver, tipo, não sou eu, sabe? Mas eu não vou falar nada, sabe? Tipo, de entrar na negação e também de julgar o que as pessoas estão fazendo e de automaticamente pensar que vão me julgar, é óbvio. Mas daí foi esse processo que eu comecei a fazer agora na quarentena, de falar, meu, quer saber? Eu vou postar mesmo dançando com o meu cachorro, porque é o que eu quero fazer agora, é o que eu tô fazendo agora. Não tem produto, não tem nada que eu queira fazer, que eu vou fazer. Mais importante agora do que eu me mostrar como artista. Só que isso demorou umas 3 semanas. Mas isso é ser artista, você dançar com seu cachorro? Sim, com certeza, mas assim, é o lugar do julgamento, do meu julgamento. Antes de qualquer outra pessoa, de eu olhar e falar, nossa, mas esse movimento não tá nada bom. Ai, nossa, eu tô péssima fazendo isso. Sabe? É esse lugar que daí foi toda a terapia de pensar, de reavaliar e falar, cara, eu não preciso ser perfeita todo o tempo, sabe? Tipo,
tem isso rolando. E que é uma coisa que eu converso muito. Meus amigos, a maioria dos meus amigos pensam a mesma coisa. Então a gente todos estamos nesse processo, porque eu acho que a parte muito louca de você estar sempre numa instituição. As primeiras semanas eu quebrei muito minha cabeça, me quebrando a cara mesmo, de perceber o quanto eu sou uma máquina. Do lugar de eu não existir como artista mesmo, e de achar que eu existo e que, na verdade, eu tô produzindo coisas que talvez ninguém saiba, sabe isso? Então, tipo, o lugar de você se expor entra nesse sentido, né? De você querer falar sobre e de você estar disponível para todos os tipos de julgamento, que é esse lugar que você está propondo agora, que é totalmente o que eu tenho pensado, o que eu tenho estimulado nas pessoas. Então, acho que é muito isso, assim, é delicado porque o Teatro Municipal é um lugar que eles não deixam nem a gente postar vídeo sem autorização dentro do teatro. Então, eu acho que automaticamente eu sempre levei isso para minha vida, entendeu? Porque eu sempre estava vinculada, não com uma marca, tipo a Nike, mas é um lugar que é grande, assim, é um lugar de uma proporção. Então, sempre foi um cuidado meu, na Débora mesmo, que nem era tão rede social ainda, mas já tinha isso, sabe? Lá, principalmente, você fica super rotulada como a bailarina da Débora. Você não tem nem nome. Então, eu acho que tem esse lugar de eu achar sempre que eu sou uma marca. E que agora que eu tô tendo uma oportunidade de não ser, mesmo já sendo a Vitória, bailarina, que você já me conhecia por outro lugar, mesmo assim, a gente sempre acaba sendo vinculada à Vitória do Teatro Municipal, sabe? Mais do que a Vitória bailarina, entendeu? Então, isso é uma coisa que, não só comigo, com todo mundo que trabalha em companhia, às vezes com pessoas que trabalham, tipo, o fulano que trabalha na Google. Ele é o fulano antes de trabalhar na Google. Então, é esse lugar de fala que eu acho que é muito bom. Obrigada por você me estimular isso, porque é uma coisa que eu tenho tido vontade mesmo. Então, talvez seja essa nossa conversa que vai quebrar Não, muita. vai fundo, que você é linda, super expressiva. Eu vejo suas fotos lá, você fazendo fotos para publicidade, né? Alguns trabalhos que você faz. Umas Sim. maquiagens loucas, uns movimentos loucos, caras e bocas e expressando sentimentos, emoções, assim. Eu acho sensacional, assim. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite. Acho que é uma puta artista, assim, acho uma referência da gente ter, da gente ver, da gente observar, da gente aprender. Fale mais das coisas que te movem, fale mais das coisas que te afetam. Quem sabe você vai criando um projeto seu, né? Seja a Vitória artista, nem bailarina é artista, né? É isso. Obrigada, obrigada. Eu também te admiro pra caramba. Você nem imagina, eu acompanho tudo, todas as suas músicas e tudo mais lindo que você faz. É muito bom mesmo se sentir estimulada. E eu nunca achei que minha história fosse tão importante assim, sabe? Ou que eu fosse tão importante assim pra pessoa gastar o tempo dela pra ler lá um textão meu. Então, eu acho que isso é muito bom pra eu carregar como estímulo mesmo pra esse momento, né? Principalmente que as pessoas estão com mais tempo mesmo. Então, e vamos ocupar elas com as coisas que a gente sabe, porque, meu, a gente já sabe tanta reais, né? coisa, já estudou tanta coisa, já se aprofundou tanto, porque o que eu acho maravilhoso, assim, fascinante da arte, é porque a gente estuda o ser humano. A gente É. estuda o ser humano e é difícil de perceber. Eu tenho isso já faz um tempo, eu percebi isso quando eu estava na faculdade, minha mãe é psicóloga, né? Meu Então, pai tá. quando eu comecei a estudar algumas coisas de interpretação e vi o quanto a gente estudava sobre inconsciente e subconsciente, quanto a gente tinha que aprender a observar o ser humano, não julgar. E eu sempre gostei de ouvir as histórias dos pacientes da minha mãe, independente dela, ela não me contava nome, nada, mas da história da vida, dos caminhos que fazem as pessoas ter certos comportamentos, certas escolhas. E aí eu me dei conta, nessa quarentena, eu fui assistir Noé, acho que é Noé, aquele filmão aí, Hollywood e tal, e fala da história da humanidade, né? Que é o momento que a humanidade está brigando de novo pelo poder. E eu falei, meu, quantas vezes a gente viveu esses ciclos, a gente entra nessas rotinas, e qual que é o meu papel aqui, sendo que eu estudo tanto o ser humano? Eu estudo Exatamente. profundamente o ser humano. Eu olho Exato. profundamente para as emoções, para o corpo. A gente estuda, e eu falo assim, a gente estuda e aprende a fazer na gente. Né? Quanto que vocês devem estudar o corpo humano muito mais que um médico.
sabe? Assim, porque entende musculatura, articulação, entende o funcionamento, entende o movimento, entende o que pode, o que não pode, o osso, sabe? A gente tem que expor o quanto a gente olha para o ser humano. E acho que o momento é esse, assim. Eu acho que muita coisa vai mudar depois da... Eu estou em contato aí com o mercado musical, pelo menos vai mudar muita coisa. E eu acho que é o momento da gente aproveitar e colocar a arte aí, porque a gente vinha só tomando chibatada, né? Até agora, ainda mais esses governos, tudo tal. Então, o jeito das pessoas conhecerem o nosso trabalho e saberem de tudo isso é a gente expondo. Então, aproveita a rede, exponha. E já vou convidar você e seu cachorro para participar do meu clipe, tá? Por favor, convida. Eu vou te mandar a música. Em casa, Tá. o tema da música é meu tempo. Fala você usar o seu tempo para você, como você aproveita o seu tempo com você. E aí pode ser você e seu cachorro dançando 1 minuto lá com o celular na vertical. Tá bom? Tá bom, tá bom, com certeza. Adoraria, vou adorar fazer. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Adorei o papo. Se precisar de qualquer coisa, trocar ideia, qualquer coisa, tô aqui. Tá com bom? certeza. Obrigada, você também, viu? Obrigada. Me fala depois melhor do clipe que eu vou querer mesmo, tá? Tá bom, eu vou falar assim. Combinado. Obrigada. Beijo, tchau, Vicky. Beijo, tchau.